câncer de pulmão, que a gente possa oferecer tratamentos desde a fase inicial aos pacientes e que também a gente possa conscientizar as pessoas da importância de não fumar ou de cessação do tabagismo, né? Então a gente trata essa campanha tanto em relação ao desenvolvimento do câncer quanto ao próprio tratamento precoce. Falando em tratamento precoce, doutora, hoje ainda o câncer de pulmão é o que mais mata realmente no Brasil e no mundo? Sim, ele estatisticamente é o câncer que mais leva os pacientes a óbito, não considerando os tumores de pele, né, os não melanomas, e ele é um tumor que a gente tem um grande problema, a gente tem um diagnóstico apenas com o tumor, em geral, até de 70% a 80% dos pacientes já chegam no tumor avançado. Então, esse é um grande problema, porque quando o paciente tem o tumor já avançado, a gente tem temos tratamentos, mas tem poucas alternativas de cura, né? Então, a gente frisa bem a questão do diagnóstico precoce para que a gente possa abrir um leque maior de tratamentos aos pacientes quando chegam mais precocemente. O que a gente sabe é que em países subdesenvolvidos como o Brasil, a gente realmente, na ponta, né, quer dizer, no especialista, o que chega para nós já são pacientes realmente com uma doença que já foge aí do tratamento cirúrgico, que é o que a gente mais associa à cura. Como mudar isso, doutora? Como que é o diagnóstico para esse paciente? O que ele deve procurar? Certo. Como o câncer de pulmão não costuma dar sintoma em fase inicial, é muito difícil com que a gente oriente sintomas, por exemplo. Então, como um exemplo assim, de sintoma, a gente pode, o paciente com câncer de pulmão pode ter tosse, dor no peito, tosse com sangue, tosse com secreção, emagrecimento. Mas esses sintomas geralmente são um reflexo de uma doença mais avançada. Então, em geral, assim, quando a gente tem pacientes que fumaram até 15 anos e cessaram até 15 anos, ou fumam ativamente e tem mais de 50 anos, entre 50 e 75 anos, a gente orienta a realização de exames de triagem do câncer de pulmão. O principal exame é a tomografia de tórax de baixa dose, só que a gente precisa saber qual paciente se encaixa. Aí a importância do paciente que fuma ou já fumou procurar um especialista. Além disso, pacientes que têm histórico familiar de câncer de pulmão, pacientes que tiveram exposição a substâncias como metais pesados, amianto, asbesto e outras substâncias danosas ao pulmão, também são candidatos a uma triagem mais precoce. Então é importante que esses pacientes que se encaixem nessas diretrizes possam procurar um especialista, o pneumologista, o cirurgião torácico, para poder entrar em um programa de triagem e a gente poder detectar uma lesão menor, um tumor já em um estágio mais precoce. Doutora, o paciente que já está no estágio mais avançado, que é necessário sim uma cirurgia, como que hoje, com os avanços da medicina, vocês têm lidado com isso e como é essa cirurgia hoje para o paciente? Em geral, a cirurgia é indicada em estágios mais precoces. A gente faz o estadiamento e a gente costuma indicar o tratamento cirúrgico até o estadio que a gente chama de 3A, que é a forma como a gente classifica. 3A já é um estágio intermediário, né, então precoce, mas a gente consegue operar. Existem várias alternativas hoje em dia para a gente poder operar o paciente, desde a cirurgia por vídeo até a cirurgia robótica, que trazem em relação à cirurgia aberta um grande benefício na recuperação do paciente. Então hoje em dia a gente opera o paciente, com 3 dias eu consigo que ele esteja em casa, né? Já faz fisioterapia no primeiro dia de pós-operatório, já é um estresse cirúrgico bem maior ao paciente. Em estágios mais avançados, às vezes a cirurgia tem outro papel, principalmente na biópsia, no diagnóstico de comprometimento de linfonodos, né? Mas em relação à cura cirúrgica, que a gente sabe que há um grande avanço em relação à sobrevida do paciente e à cura, em relação à cirurgia só mesmo em estágios não tão avançados e mais iniciais. Então, essa é a importância que a gente frisa aos pacientes sobre o diagnóstico. Ou seja, prevenção sempre, né, doutora? E com essa prevenção, a gente tem realmente mais chances de cura. Qual é o percentual que a doutora que está no seu dia a dia, que atende o seu paciente, consegue dar uma ideia para o nosso público? Claro que a cura ela depende muito do estadiamento que o paciente chega para a gente, né? E esse estadiamento, o que envolve? Envolve, primeiro, a gente saber se de fato é um câncer. Então, quando o paciente chega com uma lesão
suspeita, a gente indica modalidades de biópsias para que a gente possa dar o diagnóstico efetivo de câncer. A gente tem exames complementares como a ressonância de crânio, PET scan, tomografia de abdômen, que cada um tem a sua indicação em cada paciente. A gente faz o estadiamento e consegue dar o quanto esse tumor está avançado, e a partir do estadiamento a gente pode dar uma estimativa. Claro que é uma coisa que eu até falo com os pacientes que a gente não costuma dar tempo de vida, porcentagem exata de sobrevida, isso é muito difícil do ponto de vista médico, mas quando a gente consegue propor uma cirurgia ao paciente, a gente está dizendo às vezes em cura de 80%, quase 90%, né? Bem alto até, né, doutora? Câncer, né? É um câncer de pulmão que é extremamente avançado. Então, quando a gente pega o paciente que chega pra gente propõe uma cirurgia, eu brinco que a gente propõe com muita felicidade, porque a gente está falando para o paciente seu tumor inicial, né? Então isso é muito importante. Ou seja, eu preferi sempre para ter mais saúde e mais qualidade de vida. Doutora, muito obrigada por todos os seus esclarecimentos aqui no nosso programa e até o nosso próximo encontro. Até. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com a doutora Mariana Canevari. Você também pode acompanhá-la e saber mais informações através das redes sociais.